Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis, capítulo 9. Farei a leitura com vocês do versículo 1 até o verso 19. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou a terra. Amém? Verso 9 diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Eu quero meditar sobre a nossa aliança em Cristo. Exaltado seja o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nessa noite em que nos encontramos na Tua poderosa presença, santa presença, pedimos mais uma vez ao Senhor e oramos em nome de Jesus para que seja a Tua graça nos ensinando nessa noite através da exposição da Tua palavra, me capacitando, ó Deus, para pregar a mensagem do Senhor e falando à nossa alma aquilo que Tu queres falar. Que o Teu Espírito, ó Deus, ministre dentro de cada um de nós e promova a mudança que somente a Tua palavra é capaz de fazer. Palavras humanas não conseguem fazer o que a Tua palavra é capaz de fazer. Só ela salva, liberta realmente o homem da sua condição de condenação eterna e concede vida e salvação, vida eterna, para a glória do Senhor. Somente a Tua palavra santifica. E por isso, ó Deus, eu te peço, contempla cada um de nós, diante das nossas necessidades, ó Deus, vem suprir, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor entende que nós precisamos. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 6, ou do capítulo 6 até o capítulo de número 8, nós temos Moisés narrando sobre o dilúvio. O dilúvio foi uma manifestação tanto da justiça como também da graça de Deus. Justiça em julgar o pecado humano, em estabelecer juízo diante do pecado humano. E graça, misericórdia, quando o Senhor nosso Deus ordenou a Noé que preparasse uma arca. Então o dilúvio, nós vemos exatamente isso.
tanto a justiça como também a graça de Deus sendo estabelecida. A razão do dilúvio está exatamente no pecado humano, na maldade que o homem estava praticando naquela época. Eu falo naquela época, mas é claro que o homem continua praticando maldade. Nós sabemos muito bem disso. Aqui em Gênesis, capítulo de número 6, versículos 6 e 7, o texto sagrado nos fala exatamente sobre isso, sobre a maldade humana. E essa foi a razão de Deus julgar o mundo naquela época com as águas do dilúvio. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 6, diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha o que o texto diz. Versículo 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Um detalhe interessante aqui é que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. E aí a gente pergunta: Deus se arrepende? Deus é como um de nós, que faz uma coisa e depois volta atrás? Será que essa ideia de arrependimento de Deus aqui é aquela ideia de que, puxa vida, eu não deveria ter feito? A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás naquilo que diz. Deus não volta atrás naquilo que faz. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele não é como um de nós. Ele é Senhor. Então, o arrependimento de Deus aqui não é essa ideia de arrependimento que nós temos. Como eu disse, puxa vida, eu não deveria ter feito. Mas o próprio versículo nos mostra. O versículo finalzinho do versículo 6 diz: e isso lhe pesou no coração. A ideia aqui do arrependimento de Deus é que o Senhor nosso Deus sentiu uma tristeza muito profunda, muito grande. Exatamente por isso, por causa do pecado humano. Deus é uma pessoa, meus irmãos. Um ser vivo, pessoal, eterno. Ele é espírito puro, exaltado seja o nome do Senhor, mas ele é uma pessoa, e como uma pessoa, ele vê, ele sente, ele se alegra, ele fica feliz, se regozija, se alegra, mas ele também se entristece. A palavra do Senhor nos fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Senhor, habita em nós e está em nosso meio. E ele fica triste. E ele se entristece exatamente pelo fato do pecado na vida dos filhos de Deus. E essa é a realidade aqui, do Senhor o texto ter falado, o Senhor se arrependeu. Na verdade, é uma profunda tristeza por causa do pecado humano. E o pecado ali estava realmente generalizado, a ponto da palavra do Senhor nos falar aqui em Gênesis capítulo de número 6, que os filhos de Deus também cometeram pecados. É claro que filho de Deus peca. Nós somos filhos de Deus. Nós também cometemos os nossos pecados. Mas Moisés, que escreveu Gênesis, quer mostrar o quanto o pecado realmente estava tão sério naquela época, estava tão forte naquela época. Vejam, irmãos, que no capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 4, o texto fala sobre os filhos de Deus. Diz assim, eu vou ler o texto: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes nasceram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E aí o versículo 5 diz que o Senhor
viu que a maldade no coração do homem estava sempre se multiplicando. Os filhos de Deus escolheram das filhas dos homens aquelas que eles encontraram, que eles acharam, mais formosas. Quem são esses filhos de Deus no texto? Algumas pessoas interpretam esse texto dizendo que os filhos de Deus aqui são os anjos. E quem pensa assim diz que naquela época os anjos tiveram relações com aquelas mulheres. E dessas relações nasceram os gigantes, homens de renome na antiguidade, conhecidos como os nefilins, homens perversos, maus, valentes, como o texto diz, homens de renome. De fato, meus amados irmãos, a palavra do Senhor cita em alguns lugares que os anjos são considerados filhos de Deus. Jó, por exemplo, capítulo de número 1, versículo 6, e esse texto repete também em Jó, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6, e também capítulo 2, versículo 1, são os anjos. Mas isso não significa que aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, os filhos de Deus também sejam os anjos, porque não são. Os filhos de Deus aqui em Gênesis são aqueles que estavam participando dessa linhagem piedosa, de uma linhagem que adorava ao Senhor, que vivia em adoração ao Senhor, registrada por Moisés aqui em Gênesis, capítulo de número 5. Homens como Enoque, que viveu uma vida em adoração ao Senhor, e não provou a morte porque Deus o tomou para si. Além de Enoque, tantos e tantos outros, que viviam uma vida em obediência ao Senhor, servindo ao Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor nos mostra então, que esses filhos de Deus escolheram para si mulheres, ou seja, mulheres dos filhos dos homens. Uma linhagem santa agora estava se envolvendo com pessoas que não tinham temor de Deus no coração. E firmando relacionamentos sérios, fortes. Esse texto não fala então sobre os anjos, porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo de número 30, versículo 33, que anjos não se casam. Algumas pessoas levantaram um questionamento ao Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a vida depois da morte, e como seria o relacionamento conjugal depois da morte. E o Senhor Jesus Cristo declarou, versículo 33 do capítulo 30 de Mateus, porque na ressurreição, nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Os anjos, então, eles não mantêm relações com as mulheres, de forma nenhuma. Essa interpretação, ela é completamente equivocada. A interpretação correta do texto de Gênesis 6, versículo 2, é exatamente essa. Os filhos de Deus, aqueles que deveriam adorar a Deus, temer ao Senhor, viver com Deus em adoração ao Senhor, também corromperam o seu caminho sobre a terra. Mas nem todos fizeram isso. Noé foi um dos que não fez isso. Noé foi alguém que conseguiu andar com Deus, viver com Deus. Foi um homem piedoso, santo, mesmo vivendo naquela geração tão corrompida. Por causa da maldade humana, o dilúvio chegou. O Senhor nosso Deus, então, declarou o dilúvio, e o dilúvio veio. Ele veio de forma repentina, inesperada, também de forma inevitável. E tem coisas nas nossas vidas que vêm exatamente assim. Tem situações difíceis que surgem na nossa vida exatamente dessa forma. Quando a gente menos espera. A gente sai para o trabalho num belo dia, tudo bom, tudo certo, nenhum problema aparente, nenhum problema maior, nenhum problema com que se preocupar além do normal. E de repente vem uma notícia.
Veio uma luta, veio uma notícia dificílima, de notícias difíceis, como Jó, por exemplo, teve. Em um só dia, quantas notícias difíceis, uma atrás da outra. Situações difíceis, problemas inexplicáveis vem na vida de todos nós. O dilúvio foi uma ação de Deus que chegou assim, como uma torrente na vida de todos. Não dava mais tempo para se preparar. Não tinha como tentar encontrar uma solução. Embora tivesse sido avisado, chegou de forma inesperada. Porque o dia e a hora da grande tragédia, do grande dilúvio, Deus não decretou. O dilúvio, então, meus amados irmãos, apresenta para a gente alguns atributos de Deus, algumas qualidades do nosso Deus. Qualidades como justiça, ira, misericórdia, graça, onipotência, santidade. O dilúvio revela todos esses atributos em Deus. A fidelidade do Senhor em cumprir cabalmente as suas palavras. Aquilo que ele fala, realmente ele cumpre. Exaltado seja o nome do Senhor. A notícia do dilúvio, a realidade do dilúvio traz tudo isso. Deus derramou copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Somente Noé e a sua família foram salvos, porque eles entraram na arca, o meio de salvação que o próprio Senhor nosso Deus preparou, ordenou para que fosse para a vida deles. Mas no livro de Gênesis, capítulo de número 8, versículos 1 e 2, a gente vê que o dilúvio parou. O Deus que ordenou o dilúvio acontecer, também deu ordem para que o dilúvio parasse. Deus é bom. O Senhor é o Deus que exerce juízo, mas a misericórdia do Senhor também se manifesta sobre a terra. Ele parou o dilúvio. Ele parou as grandes águas. Aleluia. Versículos 1 e 2, então, de Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. O vento soprou. Fecharam as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Quando o Senhor trouxe o dilúvio, a palavra do Senhor nos diz que o grande abismo entregou a sua água. A terra se rasgou. E as águas que estavam ali, nos lençóis freáticos do planeta, afloraram para a terra. E ao mesmo tempo, uma copiosa chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Mas agora, em Gênesis 8, a Bíblia está dizendo que o grande abismo parou de jorrar água. E os céus parou de derramar água. O dilúvio cessou. Exaltado seja o Senhor. Depois de um ano, aproximadamente um ano, dentro da arca, Noé e a sua família saem daquele lugar e eles pisam em terra seca. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para uma coisa muito importante também. A primeira atitude que Noé teve depois que ele pisou em terra seca foi realizar um culto a Deus. Foi isso que ele fez. Capítulo 8 de Gênesis, versículos 20 a 22, o texto diz: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que coisa maravilhosa. Noé então desce da arca e prepara um altar, porque era assim que naquela época os homens piedosos a Deus apresentavam o seu culto ao Senhor. Ele oferece animais limpos, aves limpas,
e ele adora a Deus pela grande graça da salvação na vida dele e na família dele. Bendito seja o nome do Senhor. Noé era homem de adoração. Só que ele não adorou a Deus somente depois que saiu da arca. Ele tinha vida de adoração antes, durante e depois da arca. Exaltado seja o nome do Senhor. Homem que andava com Deus, que adorou ao Senhor em todo o tempo. E aí em Gênesis capítulo de número 9, o Senhor nosso Deus faz uma aliança com Noé. Eu não quero no culto, na mensagem de hoje, entrar em detalhes sobre essa aliança, mas apenas no momento dizer para os irmãos que o Senhor nosso Deus é Deus que estabelece alianças. A primeira aliança que o Senhor estabeleceu com o ser humano foi lá em Gênesis, com Adão. Conhecemos essa aliança como a aliança das obras. Adão estava diante da oportunidade dada por Deus de ter vida eterna, de viver para sempre. Bastava tão somente ele cumprir com a aliança, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não comesse, viveria para sempre, mas se ele comesse, certamente ele morreria. Nós sabemos então que Adão não cumpriu com a aliança. Ele comeu do fruto proibido, pecou contra o Senhor, e por causa disso veio a morte, tanto para ele como para toda a sua descendência. Deus também estabeleceu uma aliança então com Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, a gente já tem essa aliança estabelecida com Noé. O texto diz assim, irmãos: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aqui em Gênesis 6, 18, o Senhor estabelece uma aliança exclusivamente com Noé. Nessa aliança que Deus fez com Noé, a família dele estaria sendo poupada. Mas em Gênesis 9, uma nova aliança é feita com Noé mais uma vez. Só que agora as pessoas que seriam beneficiadas com essa aliança aumentam muito, porque em Gênesis 9 a aliança é com Noé, e seriam beneficiados a família de Noé e toda a criação. O Senhor Deus declarou isso: todos os animais da terra, tudo que tem fôlego de vida, não mais será destruído. Que coisa maravilhosa! Essa aliança tão forte, tão poderosa. Deus é Deus de alianças. O Senhor estabeleceu alianças com Moisés, por exemplo, e da aliança que o Senhor estabeleceu com Moisés, o povo de Israel também foi beneficiado com essa aliança. Com Noé, Deus colocou um sinal da aliança, o arco nos céus, que nós chamamos de arco-íris. O arco nos céus foi o sinal de Deus, ou é o sinal de Deus da aliança com Noé e com toda a humanidade e toda a criação. Sempre que Deus mandar chuvas ou preparar nuvens sobre a terra e o arco aparecer no céu, o Senhor estará se lembrando dessa aliança que Ele fez e não vai destruir a terra com as águas do dilúvio, porque é promessa do Senhor. Aqui em Gênesis 6, o texto diz, Gênesis 8, 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus não estava prometendo que a terra duraria para sempre. O Senhor prometeu que enquanto durar a terra, não deixaria de haver essas coisas. Mas a terra não vai durar para sempre. Pedro, na sua segunda carta, diz que tudo isso que nós conhecemos está reservado para o dia do juízo, onde, não com água, mas com fogo, Deus vai mais uma vez julgar a terra. Mas não para aniquilar, não para trazer a aniquilação sobre tudo, mas para depois em Cristo criar um novo céu e uma nova terra. Exaltado seja o nome do Senhor.
Noé, então, irmãos, e Moisés, eles são considerados como tipos subordinados do verdadeiro mediador, que é Cristo. Noé está nesse texto aqui como um mediador entre Deus e toda a criação. Assim como Moisés foi estabelecido na antiga aliança como um mediador entre Deus e a nação de Israel. Mas eles apenas tipificavam, apontavam para o verdadeiro mediador, o eterno mediador, Cristo, que é o mediador entre Noé e Deus, que é o mediador entre Moisés e Deus, que é o mediador entre toda a terra e o Senhor, Cristo e somente Ele. Aleluia! E nessa aliança maravilhosa, o elemento da aliança que o Senhor Jesus deixou para nós é a ceia. Os elementos são os elementos da ceia. Assim como o arco-íris mostra a aliança de Deus com a sua criação, o pão e o vinho mostram a aliança de Deus com os seus redimidos. Amém? Então nós somos um povo da aliança com Deus. Um povo que de fato, de verdade, foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós somos o fruto da graça, alvos da misericórdia. Nós também entramos na arca. Aleluia! Nós entramos na arca, mas nós entramos pela graça. Nós cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso nós somos salvos. Salvos. E aí, meus queridos irmãos, nós somos pecadores redimidos que receberam de Deus a graça de, como homens e mulheres salvos, viver nessa terra. Como devemos viver então? O texto de Gênesis fala para a gente: devemos viver como verdadeiros adoradores. Porque foi para isso que a arca surgiu, para mim e para você. Amém? A salvação está para a gente exatamente para isso. Não é apenas para nos levar para o céu, é para nos transformar em adoradores nessa terra. Pessoas que realmente adoram ao Senhor. E essa foi a primeira atitude de Noé. Ele sai da arca e adora. Adora. Mas como eu disse, não adorou somente depois do dilúvio. Ele era adorador. O altar que ele ofereceu, meus queridos irmãos, foi um culto que ele prestou ao Senhor. Nós, como adoradores, também devemos prestar culto. Você é um adorador. Adorador não assiste culto, cultua. A gente não vem para assistir um culto, a gente vem para cultuar, para adorar. A adoração na vida de um adorador tem que ser prioridade. A primeira coisa que Noé fez foi adorar a Deus. Adorador não pode usar ou criar atitudes para perder a oportunidade de vir adorar. Adorador não pode criar outras prioridades no lugar da verdadeira adoração ao Senhor. É a primeira coisa. Amém? Essa é a atitude de um adorador. A adoração ao Senhor não depende das circunstâncias, mas depende do nosso relacionamento com Deus, de sabermos exatamente quem Deus é. Um Deus santo, justo, eterno, poderoso, amoroso, cheio de graça e misericórdia. E também de sabermos o que Ele fez por nós. Ele nos salvou, preparou a arca para a gente, que é Cristo. Nele estamos salvos. Culto é um chamado de Deus para quem tem aliança com Ele. Então fomos chamados realmente para adorar ao Senhor. Você foi alcançado pela graça salvadora de Deus, então você é adorador. Amém? Irmãos, nós éramos exatamente como aquelas pessoas na época de Noé. Não conhecíamos a Deus, pecávamos contra o Senhor, não amávamos ao Senhor, não tínhamos salvação, mas Deus nos salvou por sua graça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 4, a Bíblia nos mostra que o Senhor nosso Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vamos ler esse texto? João capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 24, diz assim:
Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora, ou que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! É isso que Deus está procurando. Pessoas redimidas para adorá-lo como ele merece ser adorado. Então é isso que nós devemos fazer nesse mundo: adorar ao Senhor, mas também testemunhar com a nossa vida que nós pertencemos a Deus. É isso que devemos fazer. É isso que implica ter uma aliança com Deus: adorar ao Senhor, mas viver neste mundo para que todos saibam que realmente nós temos uma aliança com Deus. Quinta-feira passada, a gente meditou aqui no estudo em 1 Pedro, e uma das frases que eu citei, não era uma frase minha, e não é uma frase minha, dizia que o marketing do cristianismo é o testemunho do cristão. O marketing do cristianismo é o testemunho do cristão. É através do nosso testemunho de vida que as pessoas vão realmente saber que Cristo existe, que Cristo está em nós. E olha o que é que acontece aqui em Gênesis capítulo 6. No versículo 2 a gente vê que os filhos de Deus estão se relacionando com as filhas dos homens. Sim, aqueles que tinham contato com pessoas que amavam a Deus, que adoravam ao Senhor. Aquela linhagem que deveria ser uma linhagem temente a Deus, agora estava tendo envolvimento com pessoas que não tinham Deus no coração, que não amavam o Senhor. E olha o que o texto diz assim, verso 2: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. Os filhos de Deus fizeram escolhas. E qual foi o critério para essas escolhas? Aquilo que eles mais se agradaram. Esse foi o critério. O critério deles, no caso aqui, foi a beleza, foi o corpo físico, foi a formosura. Aquilo que eles olhavam para as mulheres e se agradavam. Esse foi o critério estabelecido. Você não vê no texto sagrado o estabelecimento de outros critérios para aqueles filhos de Deus. Não tem aqui. O que eles colocaram como pré-requisito foi aquilo que mais me agrada. Me agradou, está ótimo. Me agradou, é esse aqui. Não tem outros critérios. Não tem critérios como, por exemplo, é a vontade de Deus. Essa é de fato, de verdade, a direção do Senhor. Não existe aqui critérios espirituais sendo estabelecidos pelos filhos de Deus. Percebe isso no texto? Não tem. As decisões sempre foram pautadas pelo prazer, pela carne, pela satisfação pessoal. Aquilo que eles entendiam que ficariam satisfeitos, felizes, eles seguiriam em frente. Para eles, nada importava as consequências, desde que realmente os seus desejos fossem satisfeitos. Esse era o critério. E aí, meus queridos irmãos, quando nós estabelecemos critérios errados na vida, corremos grandes perigos de nos depararmos com decisões erradas. E foi isso que eles fizeram. Critérios errados, decisões erradas. Os critérios de um filho de Deus têm que ser critérios de acordo com aquilo que Deus quer. É a lista que a gente tem que fazer para dizer o seguinte: eu vou fazer alguma coisa, é isso que Deus quer que eu faça? Esses são os critérios.
Olha, por exemplo, Mateus capítulo de número 4, quando Satanás vai tentar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quais foram os critérios que o Senhor Jesus estabeleceu na própria vida para vencer a tentação? Ele não usa critérios humanos, ele não estabelece critérios científicos, ele não estabelece critérios filosóficos, ele busca na palavra aquilo que Deus quer. Ele se firma na palavra de Deus, na direção de Deus para a vida dele. E foi assim que ele venceu a tentação do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente estabelece critérios divinos nas nossas vidas, nós temos maior possibilidade de acertar as nossas decisões. Os filhos de Deus, então, em Gênesis 6, não pensaram em critérios de Deus para a vida deles. Quem escreveu esse texto foi Moisés. Moisés escreveu Gênesis quando estava na peregrinação no deserto rumo à terra de Canaã. Uma nação numerosa, milhões de pessoas caminhando por aquele deserto em direção a Canaã. E ali em Canaã, o povo iria encontrar muitas outras nações que não temiam ao Senhor, que não amavam a Deus, que não conheciam o Senhor. E o que é que a nação de Deus, o povo de Deus deveria fazer? Ela precisava ter critérios muito bem estabelecidos. Moisés então usa esse texto para mostrar àqueles irmãos daquela época que se eles estabelecessem em suas vidas alianças erradas, eles iriam ter danos para a vida inteira. E isso aconteceu, irmãos. Quando a gente lê a história do povo de Deus, a história de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe que quantas e quantas vezes aquele povo, o povo do Senhor, fez alianças com o povo que não devia. Decidiu dar as mãos, decidiu caminhar junto como se fosse um só povo. Alianças erradas. Fizeram alianças com povos pagãos e por causa disso pagaram um alto preço. Alianças erradas, preço alto a ser pago. Aquele que anda com Deus, que foi salvo pelo Senhor, que entrou na arca que é Cristo, precisa viver realmente nesse mundo como alguém que conhece a Cristo, dando um testemunho de verdadeiro cristão. Aqui em Gênesis 6, a aliança que aconteceu com aqueles irmãos, com aqueles homens, com os filhos de Deus, foi aliança no sentido de casamento, a gente sabe disso. Vida conjugal, relacionamento conjugal. O texto diz que os filhos de Deus escolheram das filhas dos homens aquelas que eles mais se agradaram. Então aqui a gente está falando sobre vida conjugal. E aí eu quero trazer uma palavra para os solteiros, para as solteiras. Você que já entrou na arca, meu irmão e minha irmã, que é Cristo, que foi salvo pelo Senhor, tome muito cuidado com determinadas alianças que você faz em relação a relacionamento de namoro, noivado e casamento. Estabeleça critérios para a sua vida. Não vá seguindo simplesmente aquilo que o mundo está dizendo no dia a dia. Toma cuidado com isso. Você é filho de Deus, é filho do Senhor. É preciso que você busque um relacionamento com alguém que também tem aliança com Deus, que conhece a Deus, que ama o Senhor. Preste atenção, não é apenas alguém que é crente. Hoje em dia não basta ser crente. Não basta. Quer isso, pastor? Não, não basta. Porque tem muito crente perdido dentro das igrejas. Tem muito crente que acha que está na arca, mas está morrendo afogado no dilúvio. Então não basta dizer eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou da igreja. Precisa realmente ser alguém que ama Deus, que anda com Deus, que exalta o Senhor. Tem que ser adorador. Exaltado seja o nome de Jesus. Amém? Então estabeleça critérios, olha para a palavra, vê o que a Bíblia diz e viva de acordo com a palavra do Senhor. Mas tem uma palavra também para aqueles que estão casados e que hoje o marido ou a esposa não serve a Deus. A palavra do Senhor, meus queridos irmãos, nos mostra
que quando um homem ou uma mulher aceita Jesus como Salvador e o cônjuge não faz isso, a partir daí lutas bem diferentes começam a surgir dentro de casa. Isso é natural mesmo que aconteça. E qual é a palavra então, pastor? Não separe. O fato exclusivo de você agora ser crente, o seu esposo não ser, ou a sua esposa não ser, não é razão de maneira nenhuma para a separação, mas é certo que lutas vão surgir. Por isso, entra em oração, consagra a vida, dedica-se na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque independente de como tenha sido o casamento, uma aliança foi estabelecida entre um homem e uma mulher. Mas eu trago uma palavra também para os casados, cujos marido e mulher, esposa, os dois servem ao Senhor, vivem realmente em servidão na presença do Senhor. Mantenham puro o relacionamento conjugal, porque essa é a aliança que Deus quer entre um homem e uma mulher. Exaltado seja o Senhor. Não quebre essa aliança com a sua esposa, nem com o seu esposo. E se porventura critérios errados foram estabelecidos, mesmo depois que a aliança foi feita, e essa aliança foi maculada, manchada por causa do pecado, peça perdão a Deus e ao seu cônjuge. E o cônjuge, ore ao Senhor e perdoe. Deus restaura alianças. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Gênesis 6 fala sobre aliança, sim, na questão conjugal. Mas quantas outras alianças a gente pode estabelecer nessa vida? Quais os critérios que a gente usa para cada uma delas? Quais os critérios que a gente vai usar para as nossas amizades? Todo tipo de amizade vale? Vale tudo desde que se faça amigos? Não, a gente sabe que não. Para as amizades, para os negócios, quais os critérios, meu irmão, que eu devo usar e que você deve usar para viver nesse mundo? Não vale tudo. Tem que ser aquilo que Deus estabeleceu em sua santa e bendita palavra. Amém? Viva nessa vida, viva nesse mundo como um testemunho fiel de uma aliança que você tem com o Senhor. De fato, o marketing do cristianismo é um testemunho do cristão. A história do dilúvio nos mostra, irmãos, que Deus é santo, justo, eterno, poderoso, Deus cheio de graça, de misericórdia, que salva, mas que também julga. A história do dilúvio mostra também que Deus, Ele estabelece aliança com os homens, e essas alianças que o Senhor estabelece não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Todas as alianças que Deus estabeleceu no passado apontavam para uma aliança maior, uma aliança eterna, uma aliança que Deus estabeleceu com o seu próprio Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu e você, nós somos frutos dessa aliança. Pela graça nós somos colocados dentro dessa aliança. Homens e mulheres que entraram na arca e entraram pela porta. E não tinha como ser diferente. Só entra na aliança quem entra pela porta. Aleluia. Ninguém pulou a janela da arca. Não, nós entramos pela porta, entramos pela graça. A porta é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos frutos dessa aliança maravilhosa. Então, como é que a gente tem que viver nesse mundo? Primeiro, em adoração. É o mínimo que a gente tem que fazer em relação ao nosso Deus. Viver adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, testemunhando com a nossa vida. Estabeleça critérios, meu irmão e minha irmã, de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, em nome do Senhor. Que o mundo veja isso em nós. E que ele veja, que o mundo veja que a porta da arca ainda está aberta. Para que outras pessoas entrem. Exaltado seja o Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Nesse momento de oração, irmão, fala com o Senhor, contando para Ele como é que você está em relação a essa aliança que você tem com o Senhor. Tanto no sentido da adoração, como também no sentido dos critérios que vocês têm estabelecido para se relacionar nesse mundo. Tem algo a agradecer agora? Tem algo a confessar agora? Tem uma palavra de louvor para dizer ao Senhor? Tem uma palavra de perdão para dizer ao Senhor? Fale com o Senhor nesse instante. Precisa que se restaure algo? Apresente a Deus esse momento. Oremos, irmãos. Nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, nós louvamos ao Senhor por tua graça maravilhosa nas nossas vidas. A palavra do Senhor é verdadeira, santa. O Senhor falou mais uma vez conosco, ó Deus, através da exposição da tua bendita palavra. Alcance-nos, ó Deus, mediante a ação do teu Espírito, nos convencendo das necessidades que temos dentro do coração, de gratidão, de pedido de perdão, clamando ao Senhor, ó Deus, que o Senhor faça de nós, em nós, uma mudança radical nas nossas vidas. Nós realmente te agradecemos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, por essa aliança maravilhosa e eterna que temos com o Senhor. E também reconhecemos a nossa necessidade do Senhor, para que a gente possa te adorar e viver, ó Deus, esse mundo de acordo com os critérios que o Senhor tem para a gente na sua bendita palavra. Nos perdoe devido aos nossos pecados e conceda-nos a graça de glorificarmos ao Senhor, tanto no culto em adoração, como na sociedade lá fora, meu Pai. Em nome e para a glória do Senhor Jesus, nós oramos e lhe dizemos amém.